Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, dentro do possível, dentro deste contexto diferente que estamos passando agora. E sempre que a vida nos traz desafios novos e inesperados, é normal e até compreensível que a ansiedade ela vem à tona. Afinal de contas, nós estamos aí sob um impacto do novo, do desconhecido, e isso causa medo. Medo de não sabermos o que estamos esperando, do que não é compreendido, do desconhecido. E quando isso se coloca ao longo de alguns meses, igual nós já estamos, vai ficando crônico de certa forma. E essa ansiedade, ela pode se desdobrar em outros transtornos. E um deles é a depressão. Em outros, o pânico. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da depressão. Sob o ponto de vista médico, sabe-se que a depressão ela ocorre devido à baixa de neurotransmissores, que faz com que a comunicação entre os neurônios ele se dê de forma muito lenta, baixa, vagarosa. E isso se manifesta em comportamentos que trazem ideias ou dificuldade de encontrar soluções, de inovação, de reinvenção, de otimismo, de bem-estar, vem sempre carregado tecnicamente a gente chama de ideações negativistas, repetitivas, e como se fosse um círculo vicioso. E a pessoa ela não consegue sozinha sair. Nesse momento é importante a interação de uma terapêutica farmacológica para resgatar a pessoa, para que ela se sinta bem e a sua capacidade de discernimento e de encontrar soluções para os seus problemas, para os seus desafios pessoais ou externos, fique num patamar de normalidade, porque nós estamos suscetíveis a essas variações, né? Emocionais. Mas quando a gente se depara com uma coisa crônica e demora na retomada, a gente acaba desenvolvendo essas características e promovendo essas mudanças neuroquímicas. Do ponto de vista espiritual, dentro da minha experiência, dos dois lados, né? Tanto desse ponto de vista físico, bioquímico, quanto no aspecto comportamental, eu percebo muito as pessoas que acabam desenvolvendo os transtornos de ansiedade e uma vertente na depressão. Elas vêm carregadas de uma sensibilidade energética muito grande e que não foi cuidada da maneira mais adequada ou simplesmente nem sabia, como a grande maioria das pessoas nem sabe que tem, e que acaba captando. Às vezes aquela pessoa ela pega a ansiedade que está no ambiente, pega alguma coisa que não é dela. Às vezes são dos pais, às vezes são do ambiente de trabalho, às vezes são dos colegas, às vezes das notícias que assiste na televisão ou que vê nas redes sociais e acompanha, e de uma forma muito determinista
acaba falando assim, o mundo está assim ou assado, e acaba rotulando e acreditando que isso é verdade. Então existe sim a interação, a questão bioquímica, física, mas também existe o lado emocional e espiritual por trás. É muito difícil nós falarmos, porque o ser humano, cada um tem sua individualidade. Então, a gente não pode generalizar as coisas, as explicações. Falar, é tudo do espírito, ou tudo da matéria. Pode ser que sim, pode ser que não. Para uns em mais, para outros menos. Enfim, o que nós não podemos incorrer no erro da culpabilidade de quem está sofrendo, ou seja, você está sofrendo porque você é culpado de alguma coisa, seja por uma decisão, que seja por um pensamento, e essa forma de encarar não contribui em nada para quem está em sofrimento. Então, perceber isso no outro, perceber que esse sofrimento, se tem como nós aliviarmos, por que não fazer? Por que não assistir? Por que não contribuir para que aquela pessoa ela se sinta melhor? Né? Que seja com uma palavra, que seja com uma atitude, que seja indicando algum profissional, né? E graças a Deus hoje em dia nós temos assim muitos recursos terapêuticos, tanto na medicina, quanto na medicina tradicional chinesa, quanto práticas ancestrais que nos auxiliam nesse processo de termos instrumentos ou ferramentas para lidar com essas manifestações psíquicas e emocionais que acabam descarregando no corpo físico. Aí quando descarrega no corpo físico, aí o tratamento tem que ser físico e espiritual, para tratarmos as duas coisas de maneira paralela. Porque o importante é nós trabalharmos as causas, e à medida que o tempo for passando, a gente vai tratando os efeitos, que são os sintomas que a pessoa sente. Nesse mês agora de setembro amarelo, né? Fundo divulgado, a gente levanta muito a bandeira da questão do suicídio, que tecnicamente é chamado de autoextermínio, que é uma decisão da pessoa, tá? Uma decisão extremada, justamente por não encontrar a solução para os seus problemas. E a única solução possível é exterminando, achando que o extermínio do corpo físico vai acabar com os problemas propriamente ditos. E isso vem do desconhecimento. Muito do desconhecimento da realidade em que nós estamos inseridos, de que no livro dos Espíritos fala muito, né, de que muitos espíritos eles sofrem tanto após o suicídio, e esse sofrimento muitas vezes não é nem tanto pelo ato em si, do autoextermínio, mas vem pela decepção de que a vida continua e os problemas continuaram e não resolveu nada. Então carregou o que estava aqui, carregou para o outro lado. É uma questão de cultura voltada para a matéria, culto à matéria, a supervalorização das coisas que são deste mundo, sem a compreensão da interconexão que existe, de que esse mundo aqui só existe porque existe um mundo espiritual. Aqui é uma consequência, aqui não é a origem do mundo espiritual, aqui é a consequência do mundo espiritual. E nós estamos aqui transitoriamente fazendo os nossos exercícios na academia da alma,
que é a imersão num corpo físico. E isso faz com que compreender isso dá outro sentido. Então esse é um dos pontos que vem da educação. E Kardec, ele sempre foi, como educador, né, ele sempre foi muito didático. Ele é didático nas suas obras. E a gente compreende que como pré-requisito a compreensão do mundo espiritual, uma educação voltada para a alma, para o religare da religião, não da forma das religiões tradicionais, mas compreendendo como é a realidade que nós vivemos, a nossa relação com o divino, ele fica diferente, ele fica mais realista, fica menos mitológico, igual é a figura que nós temos de Deus e até mesmo do Cristo. Nós temos aí ideias bastante recalcadas ou ponderadas e consolidadas em forma mítica, em forma de mitos. Então, muitas pessoas têm o entendimento, mas não têm a compreensão, que aí vem da nossa inteligência emocional, que independe de estar encarnado ou não, com relação a essa maturidade da existência. Então, quando todas as coisas materiais elas perdem o sentido, ou todos os problemas que acontecem, eles perdem o sentido de um porquê, ou não se encontrar respostas ou soluções, que é uma outra forma de falar que acabamos focando no problema e não na solução, que é um problema assim cultural. Nós não fomos ensinados a pensar em soluções, somos pensados em pensar em problemas. A gente vê isso pelas preferências de programas de televisão, da TV aberta, por exemplo. O que dá ibope são coisas que levam à emoção. Né? Que tipo de emoção? Emoções aquelas bem básicas mesmo, de notícias ruins, de notícias de casos de polícia, de assassinatos, de roubos, de fraudes, disso, daquilo. Então, isso tudo é uma forma de se alimentar desse tipo de energia. Ao mesmo tempo que nós damos energia para quem faz esse tipo de divulgação, ou dá mais ênfase nesse tipo de divulgação. Outro exemplo é ver artistas chorando, se emocionando, né? Pessoas chorando na televisão, seja porque tenham sido beneficiadas ou seja porque tenham sido prejudicadas. Os gatilhos mentais são quase que os mesmos, vamos dizer assim, de uma maneira bastante simplista. Então, precisamos urgentemente trabalhar tanto a educação da alma, da educação do espírito, quanto a nossa educação com relação ao mundo em que nós vivemos. Uma boa gestão da nossa inteligência emocional. Que isso não é fruto de teoria sem fundamento, isso é ciência. Né? Depois que Daniel Goleman, na década de 90, numa dissertação de mestrado, ele descobriu, vamos dizer assim, as amígdalas, que são duas glândulas que tem no nosso cérebro, e que elas fazem esse papel de gestão da inteligência emocional. Isso se você gosta desse tipo de ênfase ou de foco. Mas para você que também gosta
da ligação de que é a alma que controla tudo, também faz sentido, porque para chegar no corpo físico antes passa pela alma, é a alma que comanda esse boneco que nós estamos aqui. Claro que de uma forma bastante limitada, porque restringe muito todas as características e os potenciais de manifestação enquanto espíritos desencarnados. Mas enquanto espíritos encarnados, nós estamos como se fosse num escafandro, se a gente estivesse dentro daquela roupa do astronauta lá que sai para o espaço para consertar a nave lá. Né? Então, para ele continuar vivo, ele precisa estar preso dentro daquela roupa toda para ele poder fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, muitas das nossas vulnerabilidades, elas vêm à tona nesses momentos de incerteza. Então, até um determinado momento, ele é bastante compreensível e aceitável, mas aí que vem o grande ponto. Como nós não sabemos quanto tempo isso dura, é importante que nós olhemos para dentro da nossa gestão emocional, de modo com que isso não se torne uma coisa crônica e vire realmente uma doença física com difícil cura, com controle. A ciência ainda não encontrou a cura propriamente dita. Eu estou falando da ciência formal, né? Essa que a gente conhece, ocidental. Mas com acompanhamento e a complementação com outras práticas vindas do Oriente, onde se tem um foco bastante grande nessa questão da gestão das emoções, questão do controle, do autocontrole, da disciplina, da compreensão de que nós fazemos parte de um universo, nós fazemos parte de um todo, de uma cadeia, e que precisamos ter essa harmonia entre nós e o nosso meio ambiente, o ambiente que vivemos, seja o microcosmo do nosso ambiente, que é a família, os nossos vizinhos, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo. Então, direto ou indiretamente, nós somos influenciadores e receptores de informações e de ondas energéticas sempre diferenciadas e instáveis, na maioria das vezes. E essa instabilidade, como eu disse anteriormente, quando nós não temos uma compreensão de nós mesmos e das nossas potencialidades, das nossas sensibilidades, isso acaba fazendo com que nós aceitemos coisas que são dos outros e não nossas. E a gente não percebe isso. A questão 459 do Livro dos Espíritos fala justamente de que a maioria dos nossos pensamentos não são nossos. E algumas questões mais para frente fala que não é importante saber se é meu ou de outro, mas sim qual é a qualidade desse pensamento. Quando eu falo pensamento, é sempre pensamento ao lado de sentimento. Não tem pensamento que não esteja dissociado de sentimento ou emoção. Então, isso é o mais importante, esse é o grande filtro. Saber se esse pensamento, esse sentimento, ele me faz bem ou se ele me causa angústia, ele é ruim. A partir do momento que a gente começa a observar esses sentimentos, fala assim, poxa, mas eu não tinha isso, por que estou tendo agora? Então tem uma grande chance disso realmente não ser meu. Se isso não for meu, vou buscar auxílio. Se eu não conheço, se eu não sei, vou buscar auxílio. Ou então vou assistir alguma coisa que me tire dessa situação, dessa predominância de sentimento e de pensamento. Enfim, a busca sempre por alguma forma
de auxílio, a gente às vezes se depara também com outra característica da nossa sociedade, de uma sociedade muito preconceituosa. A gente busca auxílio quando precisa reformar a casa, a gente chama um pedreiro, quando precisa resolver alguma questão elétrica, o eletricista, o marceneiro, alguma coisa, o estômago está doendo, eu vou para o médico, enfim. E olha que tem muita gente que não vai nem no médico, que não gosta, porque eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que dar conta de tudo. Então, aí a gente vê o tamanho da ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorar a si mesmo e ignorar que a vida pode ser melhor quando a gente busca auxílio, quando a gente busca uma pessoa ou uma congregação de pessoas ou um grupo de pessoas que possam fazer esse acolhimento com muito carinho, com muito respeito e juntos encontrar uma solução. O ideal é que isso seja preventivo, mas mais uma vez a nossa cultura nos leva sempre a sermos reativos e não proativos. Então, na hora que o problema acontece, se estabeleceu, é aí que a gente busca auxílio. E nunca antes. É igual o carro. A gente não se preocupa tanto com manutenção preventiva. A gente se preocupa quando o carro pifou, fundiu o motor. Puxa vida, não troquei o óleo na época certa. Teria saído muito mais barato. Então, a gente somatiza as doenças, justamente por não cuidar nem da nossa alma, englobando aí a nossa alma, o aspecto psíquico, o aspecto mediúnico, o aspecto os grandes potenciais enquanto espírito, enquanto alma, e o cuidado com o corpo. Muito fortemente nós temos crenças que nos fazem desvalorizar esse tipo de aspecto ou de procura de maneira antecipada ou planejada, mas sempre tem solução, sempre vai haver. E se eu não consigo encontrar a solução, vamos buscar quem tenha. E se quem eu procuro não tem, vamos buscar pessoas que, mesmo elas não sabendo, às vezes conhecem quem sabe. Nós nunca tivemos tantas ferramentas de busca, mesmo que seja lá no Dr. Google. Nós nunca tivemos. Então, proporcionalmente aos desafios interiores que nós passamos, nós também temos hoje ferramentas para lidar da melhor forma possível com essas angústias, com essas aflições. Então, a busca nunca pode parar apenas no eu, mas a busca continua no nós. Porque se um não sabe, o outro provavelmente sabe. Vamos parar para pensar assim, são 7 bilhões de pessoas. Não é possível que não haja uma solução para um problema ou para um desafio. Se no meu círculo de amizades ou familiares as pessoas também não têm uma visão de encontrar essas soluções, então vão ter que buscar fora. Pode ser um profissional, pode ser às vezes assistindo alguma coisa no YouTube, buscando. Igual eu falei, né? Procurando no Dr. Google, no YouTube, técnicas para se resolver. O mais importante é buscar fazer um movimento para solucionar esse desafio.
Porque, como eu disse agora há pouco, o auto-extermínio ele causa muito mais frustração, porque se deparar com a realidade e mais a dor do processo é uma coisa assim muito pesada, muito pesada. E o exercício de compaixão ele tem que ser frequente a partir do momento em que nós convivemos com pessoas que às vezes aparentemente eles estão bem, mas no fundo não estão. Então o nosso papel é estarmos abertos ao acolhimento, à empatia no primeiro momento e no segundo momento o acolhimento dessas pessoas. Se eu não sei como resolver, vamos buscar juntos. No pior das hipóteses, se a gente pegar tive que retomar, tive um probleminha técnico aqui na gravação, então vocês me perdoem, mas já praticamente assim concluindo, né? Quando a gente se reporta ao Livro dos Espíritos ou se reporta à doutrina espírita, é porque a gente sempre tem que pensar que foi um trabalho, além de didático, muito metódico, e que dentro do campo da fenomenologia, ela fez um estudo, Kardec fez um estudo muito sério, e teve que desenvolver técnicas específicas para investigação, estudo e confirmação, que obviamente não foram aceitas na época, né, pela ciência, pela academia, mas que perduram até hoje para nós e que trazem tanta contribuição, principalmente no Brasil, né, onde ela se propagou e se consolidou. Então, neste contexto, só para a gente ressaltar a necessidade, de um lado, da nossa percepção de quando as pessoas que estão à nossa volta se encontram num processo de ansiedade crônica e já com um pé na depressão, um olhar de carinho e de cuidado, porque sozinhas as pessoas elas têm muita dificuldade de saírem, precisam sim de ajuda, Então, e por outro lado, quem está dentro do processo, apesar de ser muito difícil compreender, porque a vontade ela é muito, muito forte de sempre pensar em negativo, ela não consegue compreender todas as falas, todas as argumentações relacionadas a tudo que a gente fala para elas não surte o efeito. Então precisamos deixar de ter os rótulos de que a pessoa está com má vontade, que a pessoa não quer sair daquela situação. Aí precisamos recorrer a instâncias superiores, em trabalhos que envolvam, ou terapias que envolvam o aspecto energético, desobsessivo, não conheço muito bem, a apometria, enfim, técnicas que venham a realmente intervir para auxiliar a pessoa ela chegar num patamar em que ela consiga compreender e entender a argumentação de que as pessoas tanto vêm aconselhá-las, né? Então precisamos ter esse olhar de carinho, de que as pessoas estão sofrendo
que a gente puder fazer para melhorar esse sofrimento, melhor, porque nós precisamos de todas as pessoas possíveis para poder resgatar o mundo em que nós estamos vivendo. E esse momento é um momento de oportunidade. Para muitos é um despertar de consciência, para outros, para a grande maioria provavelmente é indiferente. Enfim, o desafio está aqui, está agora, e não sabemos quando passa. Não vai durar para sempre, óbvio, mas o quanto podemos fazer para termos uma vida com a melhor qualidade de vida possível nesse momento, tirando lições para o resto das nossas vidas. Então eu acho que esse é o nosso grande desafio, o nosso grande aprendizado do momento. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem nos comentários, que vai estar no canal da apometria, e o pessoal vai entrar em contato comigo, tá bom? Me coloco à disposição de todos que precisarem. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e que paz com P maiúsculo se estabeleça nos corações e nos pensamentos de todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.